Olá, tudo bem? Vamos iniciar esta conferência A Existência de Deus. Então, quando nós falamos sobre a existência de Deus, e isso é claro, né? E bem óbvio para nós que para o universo existir, teve, claro, alguém que idealizou e que criou. E esse é o nosso Deus, o Criador e Senhor de toda a criação. Em Gênesis 1 está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois, em Colossenses 1,17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Deus. Então, Deus é o nosso Criador. Também em Êxodo 3,14, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou-me, enviou a vós. Isso é Deus. Romanos 1,20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder e divindade, as coisas invisíveis, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. Então, mais um versículo mostrando para nós a existência de Deus. Em Apocalipse 1,8, também está dizendo a Bíblia, aonde tem essa palavra de Deus. Ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então veja que a Bíblia ela está repleta de versículos mostrando, provando a existência de Deus, do nosso Pai celestiais e Criador. Então a Bíblia ela revela que nós podemos conhecer a Deus observando a sua criação, como foi o versículo que nós lemos de Romanos 1,20, aonde aqui está dizendo para nós que desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o Deus que nós não podemos ver, também está dizendo que nós podemos ver através da sua criação, através das coisas criadas, porque Deus, ele é a causa e a sua criação é o efeito. Não existe efeito sem causa. Então, este versículo de Romanos 1,20 está dizendo para nós que nós podemos conhecer Deus através da sua criação. E em Atos 17:28, está dizendo que em Deus nós movemos, que em Deus nós vivemos e que em Deus nós existimos. Então, toda a criação de Deus é uma grande prova para nós da existência de Deus, o Criador. Então, Deus como a causa, sua criação como o efeito. Assim como o livro não pode existir se não tiver um autor. E da mesma forma como nós podemos conhecer a mente de um autor através da sua obra, nós também podemos conhecer Deus através da sua criação. Então, a existência de Deus. No livro, o Chon Song-yeon está dizendo assim: nesta era em que nós
orgulhamos da ciência de ponta do século XX, uma era moderna que busca a lógica do desenvolvimento de fórmula. Não há outro lugar a não ser através da nova verdade, onde podemos verificar a existência de Deus como uma teoria religiosa desenvolvida através do processo baseado em fórmula. Então, quando nós estudamos a nova verdade, o princípio divino, nós podemos perceber que dentro da nova verdade, do princípio divino, está sendo revelada para nós Deus de uma forma mais desenvolvida, de uma forma mais concreta, substancial, mostrando para nós sobre o ser Deus, a realidade de Deus que existe com as suas características duais. Então, nós, sim, podemos conhecer Deus e está bem claro para nós a existência de Deus, assim como nós podemos conhecer a mente de um autor através das suas obras. Esse exemplo nós já demos. Então, a mente do autor é a causa, a obra e o efeito. Da mesma forma, Deus é a causa e a sua obra é o efeito, a sua criação. Então, a criação é uma prova viva da existência de Deus. Deus, ele não quis ficar oculto. Deus, ele se revelou para nós através da história, através da sua palavra, através da criação e, claro, através das pessoas de bem que construiu a boa história. Então, Deus, absolutamente, ele existe, é um ser real, o nosso Deus Criador, nossos pais celestiais. Então veja que Deus, ele existe com estas qualidades, né? Ele é um ser único, absoluto, eterno, imutável. É o Criador de toda a existência, uma realidade substancial, transcendente de tempo e espaço. Então, claro, como nós já vimos, o que permite Deus existir com essas qualidades? Então, nós estudamos que é a energia primária universal. Então, veja que aqui, neste ambiente, tem sinal de celular, sinal de internet, ondas difusoras de rádio, televisão, mas eu não vejo, mas eu sei que isso se materializa no aparelho, isso se materializa então em um celular, em um rádio. Da mesma forma, Deus, ele está presente em toda a sua criação. E por isso que o 1 Coríntios 1, né, 1 Coríntios 3,16 está dizendo para nós que o nosso corpo, lá está dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, da mesma forma como um aparelho, ele capta os sinais de celular, de internet, ondas difusoras, de rádio, televisão. Então, Deus está presente em toda a sua criação, desde plantas, eu estou falando de planta viva e não morta, nos animais, em nós, seres humanos, Deus está presente com sua energia primária universal. Então, por isso, Deus, absolutamente, Deus existe com qualidades e, claro, com estas qualidades de ser Ele o Criador de toda a existência, dele ser transcendente,
de tempo e espaço, ser uma realidade absoluta, e o que permite Deus existir com essas qualidades é a energia primária universal, que é a energia fundamental para que tudo possa existir e para que possa ter a presença de Deus em nós. Eu quero lembrar de um versículo aqui de Hebreus 11:3. Aqui está dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O visível, as coisas que existem na criação de Deus, não foi feita daquilo que se vê. Por quê? Porque Deus é uma causa interna, ok? Invisível aos olhos físicos, né? Mas Deus é uma realidade absoluta. Notion Songyon está dizendo: dar uma clara explicação quanto a essa questão da existência de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós precisamos entender mais sobre Deus, sobre a realidade de Deus. Então, esta é uma coisa muito importante, mais do que qualquer outra coisa, mais do que comer ou dormir. Se todos os seres humanos vieram a entender claramente que Deus existe, eles claramente também entenderão para onde é que a vontade de Deus está rumando, está caminhando. Então, por isso que entender a existência de Deus é a coisa mais importante, porque nós, seres humanos, ao entender sobre Deus, sobre a sua existência, e então nós precisamos ter esse entendimento claro para entender para onde direciona a vontade de Deus. Para onde direciona a vontade de Deus. Quando for compreendido por todos para onde é que a vontade de Deus ruma, este mundo seguramente irá se tornar um mundo unificado, um mundo de paz, um mundo ideal. Porque, sendo Deus um Deus de paz, um Deus bondoso, um Pai de amor, Deus não criaria este mundo e ao homem para ser ruim. Ou Deus não criaria para a ruína. Deus não criaria para o mal, para a guerra. Deus, sendo um Deus de amor, o Pai do homem, um ser de paz, Deus criaria este mundo para ser bom, para ser o reino dos céus. Por isso é que é importante nós entendermos aqui a vontade de Deus. Então veja que em uma existência, vamos pegar nós seres humanos, nós temos um caráter interno, que é a nossa mente. E nós temos a forma externa, que é o nosso corpo. A mente é invisível, o corpo é visível, a mente é interno, o corpo é externo, a mente é a causa, o corpo é efeito. A mente é o sujeito, porque ela dá direção para o corpo, e o corpo então obedece aos comandos da mente como objeto, a mente vertical, o corpo horizontal. Só que o corpo está completamente sob os comandos da mente. Então, este corpo, ele se assemelha à mente. Não tem como a mente pensar em ir para Ribeirão Preto e o corpo dizer, não, eu quero ir para Aparecida. Então, por isso é que em um homem ideal, a mente, o corpo, estão completamente unidos. Então, se a mente ela é invisível, ela não existe? Ela existe, nós somos testemunha, nós somos prova viva de que a mente existe. E ela está
no nosso corpo. Da mesma forma, Deus, sendo Ele invisível, Ele também existe em todo o mundo criado. Por isso é que nós temos que entender que o mundo ideal é quando Deus e o homem, o ser humano, está em completa ressonância, em completa harmonia, cumprindo a finalidade da criação de Deus. E então, quando nós olhamos para toda a criação, desde a partícula, do átomo, da molécula, que tem natureza diretiva inerente, que é o seu caráter interno, energia e matéria, que é a sua forma externa, seu corpo. As plantas têm o instinto de planta, e depois ela tem a raiz, o tronco, seu corpo. E isso está em uma ação da receber. Os animais que têm mente e corpo, numa ação da receber. O homem com a sua mente e seu corpo. Então, toda a criação de Deus, ela tem um caráter interno e uma forma externa. Então, veja, quem projetou isso na criação foi Deus. Então, se Deus projetou esse par de características duais, é porque Deus existe também com essas duplas características de caráter interno e forma externa como fatores comuns que existem na criação e também em Deus. Então, isso é uma prova viva de que Deus, Ele realmente existe. E então, da mesma forma que uma energia que passa em um fio, mas a gente não vê energia, a gente pode sentir. Então, partícula, né, que tem positividade e negatividade, está na ação de receber, átomo, valência positiva e negativa, moléculas, né, positividade e negatividade, plantas, estame e pestilo, animais, macho e fêmea, ser humano masculino e feminino. Quem criou desta forma? Por que existe esses par de características duais na criação? Quem projetou? Deus projetou. Deus existe, Deus projetou na sua criação. Por quê? Porque Deus, sendo Ele a primeira causa, Ele existe também com dupla característica. E então, Deus, Ele não quis ficar oculto. Como a existência, Deus não quis ficar oculto, como está em Gênesis 1:27. Aqui está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. E a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então veja que esta é uma prova viva que a criação, ela é uma projeção das características duais de Deus. E toda a criação criada como pares complementar, mostrando Deus, as características de Deus revelada em sua criação. O John Song-yeon fala mais sobre a existência de Deus. Quantas vezes durante o dia vocês perceberam a existência de Deus? Será que nós paramos para pensar durante o dia inteiro? Quantas vezes nós pensamos na existência de Deus? Quantas vezes durante 24 horas do dia sente a existência de Deus? Será que nós paramos para pensar? Para as pessoas que diz que receberão a salvação por servir a Deus, é correto que sirva-no apenas por 1 ou 2 horas por dia, tendo o dia 24 horas? Se realmente nós ansiamos e desejamos a salvação, será que servir a Deus 1 ou 2 horas por dia, isto é o suficiente? Então, Deus é algo que nós precisamos buscar intensamente
mais intensamente do que nós necessitamos do ar para respirar. Deus é algo tão precioso, ainda mais do que a água. Isso é Deus. Deus é mais precioso do que a comida que nós comemos. Então, será que realmente nós pensamos na sua realidade, na realidade de Deus, na existência de Deus? Por isso, quando os primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, eles caíram, quando a queda ocorreu, após o aparecimento da raça humana, a queda levou o homem à ignorância. Então, se o homem aceitasse a existência de Deus, então seria óbvio que tipo de mundo nós estaríamos preocupados em construir. Originalmente, quando ali antes da queda, os nossos primeiros antepassados humanos, Adão e Eva, eles estavam vivendo sem pecado, sem mancha, sem natureza decaída, sem maldade. Eles expressavam a natureza divina de Deus. Mas é claro que depois da queda, o homem passou a manifestar as naturezas decaídas. Então basta dizer que este mundo seria realmente o reino dos céus na terra, onde a finalidade da criação seria estabelecida e aonde nós poderia produzir os frutos desejados por Deus. Por isso que é importante, nesta época, nós analisarmos a nova verdade. Porque a nova verdade hoje, ela oferece para nós as respostas mais profundas sobre as questões da existência de Deus e o seu plano original. Então, quando estas respostas elas vão se tornando mais claras, fica impossível negar a existência de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano, Ele planejou o seu ideal. E mesmo depois da queda humana, Deus está guiando a história, planejando a restauração do homem. Então nós devemos cada vez mais reconhecer todos os eventos da história, os traços do coração de Deus na história, e como Deus, Ele está lutando para salvar o ser humano decaído. Lá em Jeremias 10:10 está dizendo: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é Deus vivo e Rei eterno. Isso é Deus, um Deus vivo. Por isso que Deus, Ele apresenta, claro, sendo um Deus vivo, os seus atributos, porque Deus, Ele é a origem de coração e amor. Deus é a origem da verdade, do bem e da beleza. Deus é a origem de ordem, lei e princípio. Isso é Deus. Deus é um ser eterno, imutável, único e absoluto. E de acordo com Efésios 4:6, há um só Deus.
um só Criador. E então, quando Deus ele criou a sua criação com dupla característica, tanto de caráter interno como de forma externa, com positividade e negatividade. Então a criação, ela é um espelho, realmente ela é um espelho que reflete a imagem do Senhor, que reflete em Deus e as suas características duais. E então, quando nós pensamos sobre Deus, nós precisamos ter uma vida com Deus. Antes de mais nada, nós precisamos esclarecer a questão sobre a existência de Deus. Então, no dia em que toda a humanidade se torna de consciência e toma consciência do fato da existência, dessa realidade da existência de Deus, como resultado disso, compreendendo claramente qual é a direção aonde se move essa vontade divina. E uma vez que nós tenhamos uma compreensão clara desta vontade, o mundo no qual nós vivemos poderá se direcionar, poderá caminhar para um mundo ideal, de unidade e de paz. Mas nós primeiro temos que reconhecer a existência de Deus e a vontade de Deus e caminhar e direcionar nossas vidas para esta vontade. Porque a existência de Deus teve começo devido ao amor. Deus criou por amor. E em função desse amor. Então, sem o conceito do amor, o próprio Deus não teria necessidade de vir a existir. Então, por isso, ele veio a existir por causa do amor. Por causa de todas as coisas que Deus criou a partir da sua existência. E aí, o sistema é o sistema de pares das características duais. Então veja que até o mundo mineral também existe em sistema de pares, né? No nível, os mais inferiores, desde Cátio, Ânio, tudo está manifestando o sistema de pares por causa do amor. Então isto é algo que está sendo declarado, claro, pela primeira vez na história humana, e isso se deve ao Messias, aos verdadeiros pais, que está revelando para nós a existência de Deus e a sua vontade. Então, por isso, os verdadeiros pais, eles foram o primeiro na história que anunciou este ponto de Deus, ver Deus através do amor verdadeiro absoluto. Então, por isso, é que nós temos que ter absolutamente que conhecer Deus, conhecer sua vontade, direcionar-nos para a sua vontade, absolutamente, com fé, amor e obediência absoluta. E isto não é algo conceitual, isso é real. O fato da existência de Deus e que Deus criou o universo para estabelecer o seu mundo original de amor. Então, a fonte de toda a criação e da verdade é Deus. Né? Deus, essa é uma realidade, a existência de Deus. Então, se Deus pensando, se Deus vai embora, a verdade vai embora também. Então, a verdade surge porque Deus existe. E Deus, né, é claro, sem Deus
Sem a presença de Deus e sem a verdade vai surgir o que então? O mal? Aquilo que não é verdade. Por isso Deus é real. A existência de Deus é real. Por isso, preciosos senhores e senhoras, Deus existe. É um ser absoluto, único, eterno e imutável. Deus, o Criador. E Ele nos criou por amor. E por amor nós devemos também viver. Deus nos criou por um ideal. E nós também devemos querer realizar esse ideal. Deus criou por uma finalidade. E nós temos que conhecer e querer viver por esta finalidade. E então, por isso, nós, neste momento, quero parabenizar você por ter iniciado os estudos do princípio divino. Então, que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém?